Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje a gente vai aprender como fazer download de arquivo com Angular, já que nas últimas aulas a gente aprendeu como fazer o upload, agora vamos fazer a parte do download. Para fazer a parte do download eu vou tentar deixar o exemplo mais simples possível para a gente poder focar na lógica da parte de download. Hoje nós vamos fazer o exemplo de dois arquivos, de um arquivo Excel e um arquivo PDF, que são dois tipos muito comuns que a gente tem que lidar quando nós estamos desenvolvendo aplicações, principalmente para a parte de relatórios em aplicações corporativas. Porém, o código que nós vamos fazer hoje é um código genérico, você pode utilizar para downloads de arquivo zip ou qualquer outra extensão também. Então, aqui na tela eu vou adicionar dois botões, um download PDF e um outro download Excel, para a gente poder fazer o nosso exemplo. Então, eu vou voltar aqui no HTML, eu já estou com o ngServe rodando, ou melhor, o npm run start, já que agora nós estamos utilizando o proxy para o servidor. O servidor ainda está parado, porque eu vou focar na parte do HTML primeiro. Então, aqui, para ganhar um pouquinho de tempo, o que eu vou fazer é copiar essa div aqui, e eu vou colocar dois botões. O primeiro botão, então, vai ser Download Excel, e o segundo botão vai ser Download PDF, só para a gente poder ter algo na tela para poder fazer o trigger do download. E aqui eu vou tirar essa validação, eu vou deixar esse botão aqui já sempre habilitado, e aqui o nome on Download Excel, e aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que vai ser o PDF. Vou copiar aqui o nome desse método, já vou deixar aqui no componente para facilitar também depois na hora de adicionar a nossa lógica. E depois o onDownload PDF. Não vai acontecer nada por enquanto, mas pelo menos o botão já vai estar na tela e depois a gente volta aqui para adicionar a nossa lógica. Voltando na tela, não está muito bonito, mas está funcional. Um download Excel e um download PDF. Agora a gente pode focar na nossa lógica. Para fazer esse exemplo, eu vou abrir aqui o index.js do nosso código do Node.js, que é o servidor. Para a videoaula de hoje, eu já deixei dois arquivos aqui, um report.pdf e um report.xlsx, que é a extensão do Excel. Aqui no código do Node.js, no index.js, nós vamos criar dois novos endpoints. Então, o primeiro vai ser, aqui nós vamos utilizar os métodos get, porque aqui nós vamos fazer o download do arquivo. Então, aqui eu vou colocar um download Excel. Esse aqui também recebe um request e um response. E aqui a gente consegue colocar alguma lógica. E eu vou fazer a mesma coisa aqui também, que é o download PDF. Então, vou botar o PDF aqui. Não vou esquecer aqui da barra para poder indicar o endpoint. Existem diversas maneiras de a gente colocar lógica aqui dentro desses dois métodos. Pode ser que o seu código de back-end esteja criando o PDF ou o Excel do zero, utilizando alguma biblioteca para isso, seja com Java, PHP, C# ou até mesmo aqui no Node.js. Só que, para poder facilitar o nosso exemplo, nós já temos o arquivo pronto. Eu vou utilizar o próprio recurso do Node.js, nesse caso do Express, que essa variável aqui, que é um response, que vocês podem ver aqui pelo Visual Studio Code, que é do tipo response, tem um método chamado de download. O próprio Visual Studio Code já ajuda a gente no IntelliSense. E esse método de download já vai setar todas as informações no cabeçalho também do arquivo para poder mandar para o front-end. Como aqui o nosso foco é a parte de Angular, então eu vou deixar esse download aqui mesmo. E nesse caso, o caminho aqui, no caso do upload, a gente utilizou o ponto barra. Então, vou botar aqui, ó, ponto barra. E aqui sim nós temos a pasta de uploads. E aqui nós temos o report.xlsx. E eu vou fazer a mesma coisa também com o PDF. Então, o código do Node para fazer o download de arquivo existente é bem simples, óbvio que existem outras formas também, mas o foco dessa aula não vai ser a parte do Node.js. Só para a gente testar se está funcionando, eu vou fazer um npm run start aqui no servidor também. Então, aqui um cd server npm run start, para a gente também poder verificar se essa lógica está funcionando. Eu vou copiar aqui o caminho do Excel primeiro, o servidor está na porta 8000. Aqui no browser, localhost, porta 8000 ou qualquer porta que você esteja utilizando, download Excel, e quando a gente clica,
vai fazer o download. Então, esse aqui eu peguei da próprio exemplo da Microsoft, lá do Excel, que é um arquivo Excel bem parecido também com arquivos corporativos que a gente geralmente cria para aplicações. Então, esse é um exemplo de um relatório com Excel. E o PDF é justamente o export desse Excel, só que em formato PDF. E a gente vai testar também aqui o formato PDF agora. PDF. Testando, a gente também tem o arquivo em PDF, que é a mesma versão do Excel. Então, o nosso servidor com Node.js está funcionando, a gente pode focar na parte do Angular. Uma coisa super importante antes da gente começar é que, com o Angular, a única coisa que o Angular vai fornecer para a gente é a parte de fazer o request para o servidor para a URL do endpoint, que a gente precisa fazer o download do arquivo. O Angular, ele não lida com a parte de download de arquivos. Isso, quem é responsável é o browser. Para fazer o download em si, nós vamos utilizar JavaScript puro. E nesse caso, a gente também vai ter que se preocupar com os browsers que nós estamos dando suporte para a nossa aplicação. Se a gente precisa dar suporte para IE, vai ter que adicionar um código customizado para isso, para Chrome e também para Firefox ou qualquer outro browser que você vá dar suporte. Então, a única coisa que o Angular vai fazer é fornecer o GET para a gente. Então, nós vamos fazer um GET para esse endpoint e a gente já viu em aulas anteriores como fazer isso também. Eu tenho aqui o Upload Service, eu vou deixar tudo aqui dentro desse Upload Service. Se vocês quiserem, pode renomear isso aqui depois para File Service ou Arquivo Service. E eu vou criar aqui um método. Vou colocar aqui um download. Vou colocar aqui também uma string que nós vamos utilizar para o endpoint. Da mesma forma que a gente colocou aqui em cima para o upload, para deixar isso mais genérico. E aqui nós vamos fazer um return também, porque nós vamos retornar a chamada HTTP para que o subscribe possa ser feito lá no componente. Então, this.http e o GET, já que nós também estamos utilizando o GET ali no servidor. Aqui nós vamos passar a URL e uma coisa bem importante é que nós vamos passar as opções também. Nessas opções, existe um detalhe também importante. Se você faz apenas o GET aqui, por padrão, o Angular faz um retorno como JSON. Só que o nosso response type, quando a gente está fazendo o download de arquivo, não é JSON. A gente vai receber um blob, que é uma coleção de bytes, já que isso é um arquivo. Então, aqui o response type vai ser blob, no lugar de JSON. Se você quiser depois, para poder obter certas informações, você pode colocar um as.json também, principalmente se você quiser também fazer aquela parte de progresso de download. Você pode também pedir aqui para fazer o report progress da mesma forma que a gente fez ali em cima. Só que uma coisa importante para o report progress é que o seu back-end tem que setar o content length. Porque isso, o Angular não tem bola de cristal e não tem como saber qual é o tamanho completo do arquivo. O Angular só vai saber o tamanho completo do arquivo depois que terminar de fazer o download. Então, se você quiser reportar o download progress também para o usuário, o seu back-end precisa setar o header do content length para que o Angular receba essa informação e se demorar mais a parte de download, você também consegue reportar o progresso, como a gente viu na aula anterior. E aí, no caso de, você pode até reutilizar também aqueles mesmos operadores que nós criamos, só que do upload progress você usa o evento de download progress. Por enquanto, eu vou deixar assim também com o meu response type aqui da parte do download. Então, aqui no componente, o que nós vamos fazer é, aqui nós já temos o serviço, então, this.service.download e nós vamos passar o URL. Lembrando que agora a gente também está com o proxy habilitado, então vai ser aqui, ó, o base URL mais o seu endpoint. Nesse caso, o endpoint que nós vamos testar primeiro vai ser o do Excel. Então, com isso, a gente consegue fazer um subscribe. Não esquecer de fazer o subscribe, porque sem isso nada vai acontecer no seu código. Eu vou colocar aqui, ó, um response do tipo N. E só para a gente ver o que vai acontecer, eu vou logar o que está vindo do servidor. Então, quando a gente clicar em Excel, vai chamar o servidor, vai fazer o download, nós vamos logar aqui qual que é a resposta. Vou abrir aqui também o console para a gente ver o que está acontecendo. Fazer um refresh aqui também, só para garantir. Então,
Download Excel, vocês podem ver que está sendo feito o download de um blob, tem o tamanho aqui, e esse é o tipo do blob. Quando a gente faz aquele response.download lá no Node.js, automaticamente já identifica qual que é o tipo de arquivo e também já configura qual que é o tipo do arquivo e seta aqui também. Existem diversos tipos de MIME types também. Para quem quiser ver aqui, tem essa lista completa de arquivos MIME do HTTP, que é do próprio aqui do MIDN. Eu gosto bastante dessa documentação. E aqui você consegue ver todos os tipos de arquivos. Então, quando você vai programar o seu back-end, é importante você também configurar o tipo de retorno. No caso aqui de Excel, existem tanto o vnd.ms Excel, só que eu gosto bastante de utilizar esse daqui, porque se você ainda está dando suporte para Internet Explorer 11 e também para Chrome, esse aqui é um formato que dá super certo, principalmente se você estiver utilizando alguma biblioteca de back-end, Java, Node, C#, etc., para poder criar o seu próprio Excel. Então, o Node aqui já fez o trabalho certinho para a gente. Agora, o que está faltando é a gente realmente fazer o download desse arquivo, porque se eu limpar aqui, ó, Download Excel, a única coisa que está aqui é o blob, não tem arquivo nenhum sendo feito download. E agora que vai entrar a parte do JavaScript. Essa parte do JavaScript a gente está utilizando aqui com o Angular, mas você pode utilizar para aplicações React, Vue, jQuery, JavaScript puro, não importa, porque aí nós vamos apenas utilizar o bom e velho JavaScript. Então, para fazer aqui, eu vou tirar esse console daqui, eu vou abrir aqui o corpo, para a gente poder fazer a nossa lógica. A primeira coisa, eu vou chamar aqui de file, ou arquivo, ou blob, você pode dar qualquer nome. A primeira coisa que nós vamos fazer é instanciar um blob, para depois a gente conseguir abrir uma URL que vai realmente fazer o download dessa informação. Então, aqui nós vamos utilizar o próprio, é um array. Então, colocando o próprio response, a gente já vai instanciar o arquivo. E aqui uma coisa importante para o browser também saber lidar com o tipo de arquivo, uma coisa que você pode fazer aqui é o res.type. Se é um blob aqui, você também vai ter acesso a essa informação. E o legal disso é que aqui a gente colocou um blob como JSON, por isso a gente também consegue pegar essa informação aqui. Então, aqui nós estamos criando um arquivo e já estamos falando para o browser também qual que é o tipo desse arquivo. Uma outra coisa importante é que browsers diferentes lidam de formas diferentes com o download de arquivo. Alguns browsers vão abrir aquela janelinha, aquela pop-up do salvar como. Isso é muito comum com o Internet Explorer. O Chrome, por exemplo, não sei se vocês notaram, mas toda vez que a gente faz um download, ele automaticamente vai colocar aqui na barrinha de download e ele já faz o download para a gente e salva no diretório que está configurado como diretório padrão de download nas configurações do Chrome. Uma outra coisa que nós vamos ter que fazer aqui agora, então eu vou pegar o meu blob, vou chamar aqui de blob, você pode dar o nome que você quiser. Aqui nós vamos pegar a URL da janela, esse aqui é um objeto do JavaScript, que é a própria janela do browser. E aqui nós vamos criar um object URL, ou seja, nós vamos criar um link utilizando um objeto. E o que é esse objeto aqui? É esse arquivo que a gente criou aqui, lá em cima. Então, com isso, a gente consegue fazer aqui um hacking, ou então, como a gente que é do Brasil gosta de falar, uma gambiarra. Eu chamo isso de gambiarra, mas essa é uma forma muito comum da gente conseguir fazer o download de arquivo. A gente vai criar um elemento, então, create element. Esse create element aqui a gente está trabalhando com a própria manipulação de DOM do JavaScript. A gente vai criar um link, a gente vai setar o href, que é a URL, no arquivo, que é esse blob aqui, e aí com isso a gente vai clicar nesse link por trás dos panos sem que o usuário precise fazer esse clique, e aí sim o arquivo é feito o download. Então, eu vou pegar aqui esse link .href, nós vamos setar o blob, que aqui a gente criou um objeto com link, blob, e nós vamos pegar aqui, ó, link.download,
download. Se você quiser, você pode colocar o nome de um arquivo também. Então, nesse caso, eu vou chamar de report. Vou pegar o mesmo nome que está aqui, ó. Report.excel. E a gente também consegue dar o nome para o arquivo. Depois disso, nós vamos clicar no link. Então, link.click, utilizando aqui também a API do JavaScript. E aí, no final, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o window.url de novo, que é o objeto. Assim como a gente configurou o arquivo também, a gente vai remover esse arquivo. Então, a gente vai dar aqui um revoke, passando o blob também. E no final, a gente vai fazer um link.remove. Assim, se a gente tiver um outro arquivo, a gente pode reutilizar, sempre criando aqui por trás dos panos um link, clicando, fazendo o download, e assim que o download for feito, a gente remove o link. Então, vamos testar para ver se vai funcionar. Aqui, então, vou fazer um refresh, vou clicar no Excel, e agora sim vocês podem ver que foi feito o download desse Excel, abriu aqui uma segunda janela com o nosso relatório. Tá funcionando, só que é bastante coisa. Isso funciona muito bem no Chrome. Agora a gente precisa começar a customizar para também suportar outros browsers. Como o Angular também é muito utilizado no meio corporativo, muitas empresas ainda dão suporte para o Internet Explorer 11. Esse código aqui não vai funcionar. Então, para isso, o que a gente faz? Tem um código customizado apenas para IE. Como é que a gente vai verificar se isso aqui é IE? Window.navigator, se esse objeto existe. Então, windownavigator.ms save or open blob. Então, aqui vai fazer aquele prompt para salvar ou abrir o arquivo. Então, nessa forma, a gente consegue ver se isso aqui é Internet Explorer. Se sim, a gente vai chamar o Window Navigator e a gente vai chamar esse método, passando aqui apenas o arquivo. É só isso que o Internet Explorer precisa. E nesse caso, aqui a gente passa como parâmetro, e nesse caso podemos dar um return aqui, porque esse resto desse código aqui não vai ser executado. Para IE, então, só isso daqui. Se for um Chrome, acaba executando isso daqui. Eu não tenho o Internet Explorer aqui, mas se vocês tiverem Internet Explorer na máquina de vocês, pode testar também. Eu tenho projetos que dão suporte ao Internet Explorer, então esse código aqui eu copiei daqueles projetos que usam e funciona. Eu tenho aqui também o Firefox aberto e se a gente tentar fazer o download aqui, ó, clicar com Download Excel, não funciona no Firefox. Então, se você também precisa dar suporte para o Firefox, a gente precisa adicionar algumas coisinhas a mais. A primeira coisa é, nessas versões mais atuais do Firefox, esse link.click não funciona. O que a gente precisa fazer é usar um outro método, que nós vamos fazer um dispatch event. Nesse caso, a gente vai criar um mouse event. Nós vamos fazer o evento de clique e aqui o que nós vamos passar? Apenas algumas informações extras. Então, vou passar aqui true, se eu posso cancelar também. No caso, onde eu quero ver esse arquivo é ali na própria janela para fazer o download. Então, com isso daqui, já vai funcionar. Se eu voltar aqui agora no Firefox, ele já mostra aqui pra gente a janelinha do salvar ou abrir. Essa parte aqui não tem como a gente controlar se vai abrir a janelinha ou se vai fazer o download diretamente. Isso é o próprio browser quem controla, tá? Não tem como o Angular controlar isso, não tem como a gente fazer isso. Isso é implementação customizada de cada browser. Então, Firefox funciona, só que tem um outro detalhe aqui ainda. No Firefox, aqui não é realmente removido quando a gente executa esse código. A gente precisa fazer um pequeno delay. Então, para isso, eu vou fazer aqui um set timeout. Esse timeout vai ser bem pequenininho, pode ser de 100, 200 milissegundos. E eu vou colocar essa informação aqui dentro, porque aí sim, a informação, esse link, vai ser removido. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o texto aí também. Então, esse timeout
é para Firefox. O Chrome não precisa desse timeout. Uma coisa curiosa é, mesmo colocando essa informação aqui customizada para o Internet Explorer e para o Firefox também, aqui no Chrome continua funcionando e aqui no Firefox também continua funcionando. Então, nós temos aí como fazer download de arquivos que está funcionando em 3 browsers diferentes e todo esse código aqui não é código Angular. A única coisa que a gente utilizou o Angular para fazer foi colocar o botão na tela e também chamar o HTTP GET. E se é para fazer o Excel, a gente pode copiar isso aqui tudinho também, ou então, o que eu gosto de fazer é criar aqui um outro método, porque esse código aqui, independente de onde você for usar na sua aplicação, vai ser um código bem parecido, então não é legal deixar isso aqui sempre no seu subscribe. Eu vou colocar aqui, ó, handle file, vou colocar aqui o response, vou colocar o file name também, já que se você quiser fazer ali o download do arquivo com o nome do arquivo. E a gente vai copiar isso aqui tudo, olha, eu vou copiar isso aqui, vou recortar, vou colar aqui dentro. A única coisa que a gente precisa mudar é que o file name vai vir aqui para o download, então vai ter essa informação aqui também. E aqui dentro do componente nós vamos fazer o subscribe e vamos utilizar o próprio service.handleFile. E aqui nesse caso vai ser o response e também o file name, que nesse caso, deixa eu abrir aqui de novo para poder pegar exatamente a informação correta. Eu vou dar o mesmo nome que eu coloquei aqui no servidor. E a gente pode fazer a mesma coisa para o PDF também. Então, eu vou pegar aqui o endpoint do PDF. E aqui também vai ser o PDF. Então, aqui nós temos vários arquivos reutilizando o código. E toda a nossa lógica fica sempre aqui na classe de serviço. Voltando aqui, só para confirmar, o Excel e agora também a gente tem o PDF. Aqui no Firefox, a gente também tem o Excel e também tem o PDF. E quem tiver o IE também pode testar no IE, que o código também vai funcionar. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!